O que mais dá dor de cabeça quando a gente vai atualizar o computador é a placa de vídeo. Com questão da placa de vídeo, nós precisamos encontrar a placa de vídeo perfeita para aquela nossa utilidade, né? Que tem um custo-benefício bom. Eu tô com essa placa de vídeo aqui da Hawananza GTX 960, como também essa Elsa aqui, ó, uma RX 580 8 GB, que as duas são do AliExpress. Então são duas placas de vídeos baratas tecnicamente comparado aqui com o mercado brasileiro. E eu vou mostrar para você que a gente pode sim analisar essas duas placas de vídeo sem a necessidade de utilizar aí, de fazer testes de benchmark com FPS em jogos. Isso é um teste assim muito arbitrário, né? Que não faz tanto sentido se você está precisando para trabalho ou se você está precisando para um jogo mais muito específico, daí sim vai valer a pena um teste como esse. Mas caso que você queira apenas uma placa de vídeo para poder utilizar e jogar jogos diversos, a melhor maneira possível é essa aqui que eu vou mostrar para você agora mesmo. Mas antes a gente continuar se inscrevendo no canal, marca o sininho de notificação, dá aquela fortalecida monstro, cara. Senta aí o dedo no joião. Muita gente tá precisando entender a diferença tanto dessa GTX aqui 960 da Hawananza como a RX 580 8 GB aí da Elsa, né? Que tem vários modelos no AliExpress, mas as especificações geralmente são as mesmas. O que você pode fazer? Eu sempre utilizo aqui no canal, mas eu sempre utilizo mesmo o Passmark. Por que o Passmark? Porque o Passmark ele é uma das melhores ferramentas que tem no mercado, não estou sendo pago para isso, mas é uma das melhores ferramentas, muita gente utiliza e tem um banco de dados de benchmark aí gigante. O que significa benchmark, Fernando? É aqueles testes que a gente faz, aí que eu já trouxe aqui no canal, tem uma playlist só de placa de vídeo com um monte de benchmark, tem aí também o nosso Excel aí fazendo os gráficos, tudo bem bonitão aí, para ver qual que é a melhor placa, qual é a pior placa, é a questão de custo-benefício. Então, no caso, aqui no benchmark, você vai, coloca no Dr. Google aí, Passmark, né? No Passmark você vem em benchmark, video cards benchmarks, né? E aqui você vai daí digitar ali para encontrar as placas. Eu já digitei aqui, tem uma Radeon aqui, a RX 580 2048 SP, que é essa placa de vídeo aqui da Elsa, tá? Tem vários modelos no AliExpress, como já deve ter pesquisado, vários modelos mesmo. A Elsa aí é o que eu compro, porque eu acho que dá menos problema. E lembrando aqui, essas placas do AliExpress, elas realmente dão problema, tá? Já comprei bastante. E é muito complicado. Ali eles dizem de garantia de 3 anos, 2 anos, exerça o teu direito de garantia, o que realmente as lojas do AliExpress, se você enviar a documentação certinho, se você conseguir mostrar o problema, eles realmente fazem um reembolso. Ou até mesmo, dificilmente eles mandam outra placa, mas eles fazem um reembolso, porque o custo de reenvio do produto sai inviável, né, pelo valor dele. E nós temos aqui a GTX, aqui o 960, como eu falei, dessa Hawananza aqui também, essa Hawananza aqui é uma marca bem grande aí do AliExpress. Se você comprou no AliExpress, já sabe, né, que essa Hawananza aqui, ela é de 4 GB, tá? E ela é uma 960, exatamente, cara, 960. E daí o que acontece? Nós temos esses dois aqui. As duas, a gente já vai ver o preço, mas o primeiro passo de tudo a gente vê o GPU Compute. Aqui, o primeiro passo você vê o GPU Compute. Nós temos a pontuação. A pontuação no benchmark, ela pega uma pontuação geral, tá? Isso na placa de vídeo, também é o benchmark de CPU, né, de processador. Ele sempre pega uma pontuação, que a pontuação é uma média de todos os quesitos ali, é um algoritmo, e com isso você vai ter a pontuação certinha. Então, nesse caso aqui, a maneira mais correta para você ver uma placa de vídeo assim é você ver operações por segundo. Mas a gente também vai entrar num outro quesito extremamente importante para o próximo passo. RX 580, ela tem 2012 operações por segundo. Essas operações por segundo é a demora para ela renderizar as coisas, né? É o poder da GPU, de processamento de dados. 2912. E a GTX aqui, ó, 960, ela tem 2781. Então a diferença não é tão grande, né? As duas praticamente estão muito emparelhadas, porque 1764 de benchmark para 6035, a diferença não é grande. É quase imperceptível. Você nem vai notar isso em jogo, você não vai notar isso em FPS. O FPS ele fica oscilando ali. Se você já fez algum teste de FPS com Afterburn ou qualquer outro software, você já deve ter percebido que a diferença ali é quase imperceptível quando é muito próximo, né, as placas de vídeo. Então, nesse caso, essas placas de vídeo já são muito próximas, a RX 580 para a GTX 960. Beleza? Então, no segundo passo aqui, ó, eu vou te mostrar aqui também, ó, que a GTX, eu utilizei o próprio Mercado Livre, porque o Mercado Livre ele serve como referência hoje no Brasil, porque muita gente compra o Mercado Livre, muita gente tabela os preços a partir do Mercado Livre,
Mesmo que a pessoa tenha uma loja física, por exemplo, aqui em Curitiba, tem uma loja ali de informática, ela coloca o preço para o mercado local e em seguida também tabela o preço meio que interligado no mercado local aqui de Curitiba com o Mercado Livre. Então o Mercado Livre ele se tornou um parâmetro, questão de economia, dos varejistas para tabelar os preços. E aqui eu já coloquei uma GTX 960 4GB, ó, menor preço, e você vai encontrar ela nova, coloquei nova. Apesar que essas placas de vídeo do AliExpress, elas são recondicionadas, tá? Eu não vou entrar nesse quesito, já falei bastante, tem uma playlist aí de placas de vídeo que você vai entender melhor sobre isso. Elas são recondicionadas, né? Então ela custa R$800. Joia? R$800. E a RX 580, que é a mais baratinha aqui, se a gente for procurar, ó, ela tá custando também, ó, tem essa marca aqui também, ó, Kilshire, sei lá o nome dessa, como que você fala isso aqui, mas ela também é uma 580, né, é praticamente a mesma placa da Elsa aí, e ela tá custando em torno de R$600, então tem uma diferença de R$200. Uma é da NVIDIA, outra é da AMD, e tem uma diferença de pontuação ali do benchmark que a gente viu anteriormente, mas isso não quer dizer tanta coisa. Ali o GPU Computer está muito semelhante. E agora a gente vai pro GPU Z, né, que é o Tech Power Up. Aqui mesmo a gente vai analisar se essa placa de vídeo, a RX 580 ou a GTX 960, é uma melhor que a outra, porque a gente vai ver uma informação muito importante. Primeiro, você pega aí isso serve para qualquer placa. Eu estou fazendo a comparação da GTX 960, mas você pode fazer a comparação de uma 3060 Ti com uma 4060 Ti, né? Você pode fazer essa comparação, uma comparação que hoje a gente já sabe que é viável, principalmente se for aí uma 4060 Ti de 8 GB, né? Que ela não tem o mesmo desempenho de uma 3060 Ti. Então aqui, ó, você vai ter todas essas informações. Vamos começar pelo RX 580. A RX 580 aqui, ó, ela não funciona em HD, significa que em 2.4K aqui, em 2K, né, podemos dizer assim, ela tá em vermelho, em 4K ela não vai rodar tão perfeitamente aí as suas renderizações. Se você quiser jogar um jogo em 4K, ela vai sofrer para rodar, possivelmente ela rode, né, mas ela vai sofrer, significa que a indicação aqui, ela é inviável para jogar, né, e ela é amarelo aqui, que ela vai conseguir funcionar em HD, né, joia, ela vai funcionar em HD, né. E daí a GTX aqui também é a mesma coisa, ó, a GTX 960. Lembramos que a NVIDIA aí, em questão de tecnologia para renderização é melhor. E olha, isso eu vou entrar num assunto polêmico, mas ela é realmente melhor do que eu particularmente dizendo. Já tive a AMD, já tive a NVIDIA e realmente para jogos, para renderização de Adobe Premiere, Photoshop, essas coisas, a NVIDIA é melhor. Você pode ver que em 1600 e 900 aqui, e 1920 por 1080, nós temos a GTX aqui funcionando, né? Que é a 960. Já em 2K ela nem chega a funcionar. E a informação mais importante aqui, ó, muita gente vai falar em processador gráfico, tudo, tecnologia, ano do lançamento, mas o que você deve se atentar para saber qual é uma placa melhor que a outra são os teraflops. Isso aí muita gente se esquece. E o teraflops ele tem que estar alinhado com o valor da placa. A gente viu que o valor da 960 é em torno de R$800 no Mercado Livre. É lógico que se encontra mais barato, tá? E a RX 580 é também aí em torno de R$600. E volta naquela tecla. É lógico que você encontra placas mais baratas, né? Tudo depende da onde que você vai procurar. E o ponto mais importante são os teraflops. Então você tem o GPU Computer, que a gente viu que a RX 580 é melhor. Aqui no Passmark, ó, nós temos uma melhora aí, quase 3.000 operações por segundo para 2.700, né? E agora, os teraflops aqui, ó, nós temos a RX 580 e os teraflops, ela tem em média aqui, ó, em média os teraflops, ó, de 6.175 teraflops, né? Isso é extremamente importante para você basear aí com relação a custo-benefício. E se a gente for para uma 960, uma GTX 960, nós vamos ver aqui nos teraflops aqui, ó. Olha só, nos teraflops, olha. 2.413 teraflops. E agora você já tira suas conclusões, né? Nós vimos que o GPU Computer da RX 580 é um pouco maior, não existe tanta diferença de renderização, né? O Passmark dela ali, a pontuação de benchmark também não tem tanta diferença. Então se você compra placas de vídeo, processador pelo
vamos só focar aqui na questão gráfica. Se você compra placa de vídeo apenas vendo benchmark, é uma forma metade da sua análise, porque a verdadeira análise você tem que ver os teraflops. Então você vê o GPU Compute aqui no nosso caso 960 com uma RX 580, elas são muito semelhantes, não existe perda ali como a gente viu. A pontuação do benchmark também está muito próxima, mas o teraflop que a gente utiliza para medir aí a potência da placa de vídeo tem uma defasagem muito grande. Que a 960 tem 2.4 teraflops e a RX 580 aqui tem 6, cara. Ou seja, cara, se você for ver aqui uma diferença de 4.000, né? Vamos colocar 3.500 teraflops. 3.500 teraflops é como se fosse duas placas dessa aqui, ó. Duas placas dessa aqui para você utilizar ela como uma RX 580. Então se você tá com a dúvida aí de comprar uma RX 580, uma 960, uma GTX 960, uma GTX 760 ou alguma coisa aí semelhante, cara, vai de RX 580. Só que eu volto aqui para dizer que se você está pensando em comprar essas placas chinesas, elas são recondicionadas. O que significa recondicionados? A carcaça é diferente, as memórias às vezes eles substituem, mas a GPU ela é igual, porque a GPU apenas a Nvidia, a AMD e autorizadas que pagam licenças, né, para essas duas grandes empresas que podem produzir. E então lá na China eles pegam essas sucatas, eles fazem todo lá os aparatos para verificar se está possível utilizar, se não é possível utilizar, e daí eles colocam uma nova carcaça, tudo, faz aquele recondicionamento. Mas a maioria das lojas, eu sempre digo, dá uma olhadinha aí na nossa playlist sobre o AliExpress, que essa playlist aí tem todas as dicas. Compre, se você for comprar do AliExpress, lembrando que hoje tem um remessa conforme, né, então também tem que estar atento a isso. Dá uma olhadinha ali na nossa playlist, que tem várias dicas, principalmente de comprar lojas oficiais, porque se você comprar na loja oficial da Haonanzi, essa aqui tem uma garantia aí de 3 anos, eles realmente trocam, né, porque eu monto o computador, tudo, então se tem algum problema, eles dão o reembolso. A ELSA ali também tem uma empresa oficial no AliExpress, e procure lojas oficiais. Então se esse conteúdo aqui foi útil para você, se você aprendeu agora a dar uma olhadinha de como verificar a placa, se você é apaixonado por essa questão de conteúdos de informática, se inscreva no canal, marca o sininho de notificação, né? Acompanha nosso conteúdo aí, marca o joinha, sempre clica no joinha, porque muita gente precisando desse conteúdo, tá precisando entender um pouquinho mais de informática, que realmente no Marketplace tem variedades de produtos, mas se você segue essas 3 dicas que eu passei, você consegue analisar se a placa ela é boa, se ela não é boa. E eu nem fiz teste de benchmark aqui com FPS, porque se eu fosse fazer em jogo, eu teria que rodar um monte de jogo, ia dar a maior trabalheira. Um técnico de informática, ele faz isso aqui, ele vai ficar rodando vários e vários jogos, né? Não faz sentido ficar rodando vários e vários jogos. Ele vai ver o teraflops, ele vai ver o GPU Compute, né, para ver se realmente ali a matemática bate com aquilo que diz ali o preço, beleza? Então, espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, cara, e boa sorte. Lembrando que tem aí a zona de comentários para eventuais sugestões, se você comprou uma 960, se você tem uma RX 580, ou se você estava pensando em comprar essas duas placas, uma das duas placas, ou qualquer outra placa. E se você também faz esse tipo de análise, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e fui!